E aí galera, beleza? Aqui é o Franklin e hoje eu estou fazendo uma videoaula sobre conjuntos numéricos. Esse que é um assunto fácil, mas que se você passou batido por ele na escola, certamente você vai ter algum tipo de problema lá na frente. Mas relaxa, a gente vai ver isso tudo com calma. Antes de falar do assunto propriamente dito, eu coloquei aqui alguns símbolos básicos que vão ser de suma importância para a gente poder entender o resto do vídeo. Tá? Então na sequência a gente tem aqui pertence, não pertence, contido, não está contido, contém, não contém, união e interseção. Só um detalhe com relação ao pertence, contido e contém. Quando é que você vai usar o pertence e não pertence? O pertence você vai usar quando você estiver falando de elementos de conjunto. Por exemplo, o 2. O 2 é um elemento do conjunto dos naturais. Então, eu posso falar que 2 pertence ao conjunto dos naturais, tá? Mas se eu estiver falando de conjunto somente, por exemplo, os naturais com os inteiros, então eu posso falar, por exemplo, que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros, tá ok? Mas relaxa, a gente vai ver tudo isso com calma mais à frente. Conjuntos numéricos. Quais são os conjuntos que a gente conhece até hoje? São os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais, tá? Então, na sequência, é claro, a gente vai começar pelo mais fácil e pelo que veio primeiro, que foi o conjunto dos números naturais, né? O símbolo dele é esse N estilizado aí, e ele surgiu da necessidade do ser humano contar as coisas, né? Mas basicamente uma necessidade de contagem. Então, como a gente pode representar o conjunto dos números naturais, né? Dessa forma daí. O conjunto dos números naturais, você pode dizer que ele é o conjunto de todos os números positivos acrescentando-se o zero. Bom, você pode ver aí na imagem que a gente começa com 0, 1, 2, 3, 4, reticência. Por que essa reticência, Franco? Porque esse conjunto ele é um conjunto infinito, né? Além do 4, a gente vai ter o 5 e o 6 e os números nunca acabam nesse sentido, ok? Bom, a representação de um conjunto pode vir com algumas condições, né? Eu vou colocar aqui a condição mais conhecida, talvez, para a gente ficar mais familiarizado com isso. Então, ele pode vir assim, com esse asterisco em cima. Detalhe, toda vez que um conjunto, né, vier com esse asterisco em cima, quer dizer que o zero não está contido nesse conjunto, tá ok? Então, vamos comparar. Em cima eu só tenho o N sozinho, não tenho o asterisco. Então quer dizer que o zero está lá dentro, tá ok? Mas se o N, que é dos naturais, tiver o asterisco, como nessa parte de baixo, então você tira o zero do conjunto, tá ok? Então vai começar do 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Você também pode representar dessa forma. O N com asterisco é a mesma coisa que dizer que é o conjunto dos números naturais sem o zero. É uma outra forma de representar. Bom, quais são as operações que estão definidas, né, no conjunto dos números naturais? A primeira delas é a soma, né? Então, como é que a gente diz que uma operação está definida num conjunto? Bom, basicamente é o seguinte: se eu pegar dois números desse conjunto e a soma deles também estiver no conjunto, então quer dizer que aquela operação está definida. Vamos ver um exemplo aqui, isso vai ficar mais fácil de entender. Por exemplo, eu peguei o número 2 e o número 5, que são dois números que pertencem ao conjunto dos naturais, né? Eu vou somar esses caras, são 2 mais 5 dá 7, e 7 também é um número que pertence ao conjunto dos naturais. Ou seja, como eu peguei dois números naturais, somei e o resultado também foi natural, então a soma está definida no conjunto dos números naturais. A multiplicação é a mesma coisa. Por exemplo, eu peguei dessa vez o 3 e o 4. Se eu multiplicar 3 por 4, eu vou ter 12. E 12 pertence ao conjunto dos naturais, assim como o 3 e o 4. Já na subtração, isso é um pouco diferente, né? Por quê? Porque, por exemplo, se eu pegar o 2 e subtrair do 5, a gente vai ter menos 3, né? Que não pertence ao conjunto dos naturais, né? Então, você pode ver lá que no conjunto dos naturais não tem o menos 3 lá dentro. Então, a gente diz que a subtração
não está totalmente definida no conjunto dos naturais. Mas e aí? A gente tem o menos 3, da mesma forma que a gente tem o menos 2, menos 1, e esses números não estão lá nos naturais. Foi a partir daí, pessoal, que a gente sentiu necessidade de criar um conjunto diferente, um conjunto que contivesse esses números negativos, né? Foi daí que surgiu a ideia de criar o conjunto dos números inteiros, né? E como eu posso escrever o conjunto dos números inteiros? Bom, aí está sendo exibido a vocês o conjunto dos números inteiros, né? Ele tem do 0 para a direita, ele contém as mesmas coisas que tinham lá no conjunto dos números naturais, só que à esquerda do 0 agora a gente vai ter o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e infinito também, né? Pode ver que o conjunto dos números inteiros ele é infinito para o lado dos números negativos e infinito para o lado dos números positivos também, tá ok? Mas Franklin, quer dizer que o conjunto dos números inteiros é maior do que os naturais? Espera aí, cidadão, espera aí, a gente vai chegar nisso daí, tá? Calma. Bom, graficamente, comparando os naturais com os inteiros, seria uma coisa desse tipo, né? Veja, o conjunto dos números naturais tem o 0 lá e os positivos, certo? E os inteiros, além de conter os números que estão lá nos naturais, também tem o menos 1, menos 2, todos os números negativos, né? Então, esse seria um desenho, a parte gráfica, né? Uma simbolização gráfica do negócio. Bom, a gente pode dizer, e preste atenção nessa parte agora, que os naturais estão contidos nos inteiros. Lembra que eu falei lá que contido você só usa quando está falando de conjuntos? Pois bem, você pode dizer que o conjunto dos naturais está contido nos inteiros ou que os inteiros contêm os naturais, né? É a mesma coisa, só mudou a ordem do negócio. Você também pode afirmar que o conjunto dos números naturais, né, é um subconjunto dos inteiros, dizer, né? Franklin, o que é isso? Subconjunto. Bom, subconjunto nada mais é do que um conjunto que está dentro do outro, né? Um conjunto, vamos dizer assim, que está contido no outro, né? É o exemplo aí do N e do Z, né? Dos inteiros e dos naturais, como está na figura aí, ok? Passando. Bom, quando a gente fala de números inteiros, algumas condições também vão aparecer aí no decorrer do nosso estudo, né? Por exemplo, a gente já tinha falado que quando um conjunto vem com asterisco, é só você retirar o 0 desse conjunto, né? Então aí você tem o Z com asterisco. Quer dizer que todos os números do conjunto dos inteiros vão ser mantidos, com exceção do 0. O 0 vai sair daí, tá ok? Mas você pode ter essa representação aí também, que ela é bem sugestiva, né? É o Z com mais. O que significa isso? Quer dizer que no conjunto dos números inteiros só está entrando aí os números positivos com o acréscimo do 0, né? Detalhe, o 0 só sai se tiver o asterisco. Como nesse só tem o sinal de mais, não tem asterisco, então todos os números positivos e o 0, tá ok? Bom, próxima, agora sim. Agora você tira o 0, né? Por quê? Porque você tem o Z, né, dos inteiros, tem o mais e tem o asterisco. Ou seja, são todos os números positivos excluindo o 0. Franklin, uma pergunta. O 0, ele é positivo ou é negativo? O 0, ele não tem sinal não, cara. O 0 é 0 e acabou, tá bom? Vamos lá, mais uma. O Z com negativo, né? Também é muito sugestivo. São os números negativos com o 0, tá? Se tivesse o menos e o asterisco, seriam os números negativos sem o 0. Passando, a gente vai ter aí dois conceitos, né? Vão aparecer quando a gente começa a falar dos números inteiros. É o conceito de número oposto e módulo de um número. São coisas fáceis. Vamos lá. O que é um número oposto do outro? Aqui tem um desenho que vai ajudar a gente a entender isso melhor. Bom, observe que a distância do 0 para o 1 é de uma unidade, concorda? Bom, e a distância do 0 para o menos 1 também é de uma unidade, certo? Então, eu posso afirmar que o menos 1 é o número oposto ao 1. Por quê? Porque o menos 1 tem a mesma distância do 0 que o 1 tem. Deu para compreender isso? Assim como o 2
tem a mesma distância do zero que o menos 2. Logo, o menos 2 é o número oposto ao 2, certo? Fácil, né? Bom, passando, e o que seria um módulo de um número? O conceito de módulo é um conceito mais profundo, mas a priori a gente só precisa saber disso agora, né? O que é que o módulo faz? Ele tira o número que está dentro dele, só que positivo. Por exemplo, o 7 está dentro do módulo ali. O módulo é representado por essas duas barrinhas aí verticais, tá? Então 7 está dentro do módulo. O que é que o módulo faz? Retira o número de dentro dele, só que positivo, né? Embaixo a gente tem o menos 7 dentro do módulo. O módulo ele retira o número positivo. Então menos 7 vai virar 7 por causa do módulo, tá certo? Por enquanto é só isso que a gente precisa saber sobre o módulo. Bom, mas quais são as operações que estão definidas no conjunto dos inteiros, né? Aí a gente já tem uma dica, mas vamos analisar cada uma, tá? A soma, ela está definida nos inteiros. Por quê? Se eu pegar dois números inteiros, por exemplo, o 2 e o menos 5, a gente vai ter menos 3, e menos 3 pertence ao conjunto dos inteiros, certo? Se você está em dúvida porque o resultado dessa conta aí foi menos 3, certamente você não está por dentro de jogo de sinal, essas coisas todas, que eu não vou abordar nesse vídeo. Eu posso fazer um vídeo posteriormente falando sobre essas coisas, mas o foco principal agora é a gente entender as propriedades dos números inteiros, tá ok? A gente pode fazer um vídeo depois falando dessas coisas menores. Bom, prosseguindo, a soma está definida nos inteiros, né? A multiplicação da mesma forma, por exemplo, menos 2 vezes menos 5 vai ser igual a 10. 10 é um número inteiro, pertence ao conjunto dos inteiros, né? Então a multiplicação está definida lá. Eu estou falando que quando eu falo que a soma e a multiplicação está definida nos inteiros, eu estou falando isso para qualquer número que você pegar lá, certo? Não tem falha. Qualquer número inteiro que você pegar, dois números, por exemplo, você pode pegar, sei lá, os 5.000 e somar ele com menos 333. O resultado disso vai estar lá nos inteiros, entendeu? É para qualquer número. Se tiver falha, a operação não está definida nesse conjunto. Bom, subtração também está definida lá. Peguei dois exemplos, peguei o 5 e o menos 9 e subtraí eles. O resultado aí foi 14, que também está nos inteiros. Então a subtração está definida lá. E isso, repito, é para qualquer número que você pegue dos inteiros, tá? Já a divisão tem problemas, né? Não é toda divisão que funciona aí para o conjunto dos inteiros. Por exemplo, eu peguei o 1 e o 2, que são números do conjunto dos inteiros, e eu dividi 1 por 2, que a gente sabe que vai dar 0,5 aí, né? Um número decimal. E esse número decimal ele não pertence ao conjunto dos inteiros, né? Pode ver lá que ele não está lá dentro. Então, de novo surgiu a necessidade de criar um conjunto que contivesse esses caras aí decimais, as divisões, as frações, né? E esse conjunto, adivinha, é o conjunto dos números racionais. E como a gente pode representar o conjunto dos números racionais? Dessa forma aí. Você pode perceber que, além dos números negativos, dos números positivos, do zero, que a gente já tinha lá no conjunto dos inteiros e dos naturais, apareceram agora as frações, né? As frações positivas e negativas, tá? No meio dos números existem infinitas frações também, tá ok? Então, não são só essas que estão aparecendo aí, existem mais uma infinidade de frações que vão aparecer entre os números inteiros que a gente já conhecia, ok? Então, o que seria um número racional? Seria basicamente todo número que você consegue representar como uma fração, né? Então aí eu coloquei uma forma dele. É um número p dividido por q, sendo que p e q são números que pertencem aos inteiros, né? Sendo que tem uma condição aí. O q ele tem que ser diferente de zero. Perceba que o q ele é o cara de baixo, né? Ele é o denominador, é o cara que divide. Então o q não pode ser zero de jeito nenhum, certo? Não existe divisão por zero. Pelo amor de Deus, não divida um número por zero, porque isso não existe, ok? Então essa é a condição. P e Q tem que pertencer aos inteiros e Q tem que ser diferente de zero. Bom, então graficamente como seria isso aí? Aqui nosso gráfico aumentou um pouquinho. A gente já tinha lá em laranja os naturais, né? A gente já conhecia.
Depois surgiu o conjunto dos inteiros, acrescentando os números negativos aí. E depois conjunto dos racionais agora com as frações, certo? Então, aqui embaixo você pode ver que a gente pode representar da seguinte forma. A gente pode dizer que os números naturais estão contidos nos números inteiros, que está contido nos números racionais, né? No conjunto dos racionais. Beleza? Passando, quais são as operações que estão definidas no conjunto dos racionais, né? De novo, a soma está totalmente definida lá. Você pega dois números racionais, por exemplo, 1/2 e 1/3, somando dá 5/6, que pertence aos racionais, tá? Pode ver que 5/6 é um número naquele formato que eu escrevi anteriormente, tá? Ele é um número em cima, P, um número embaixo, Q. O Q está diferente de 0, no caso aí é o 6, certo? E o 5 e o 6 são números inteiros, certo? Então esse número aí pertence aos racionais. Bom, o resultado dessa soma de frações foi uma outra fração que pertence aos racionais. Então a soma está definida aí nesse conjunto. A multiplicação da mesma forma. Peguei 1/2 e 4/3, multipliquei os dois, deu 4/6, que a gente pode simplificar para 2/3, que pertence aos racionais, tá, ok? Subtração da mesma forma. A gente tem aí 1/2 menos 1/8, que dá 3/8, também pertence aos racionais. Porém, a divisão, pode ver que eu coloquei em amarelo aí, perdão. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, por quê? Porque a princípio eu coloquei um exemplo aí, né? Eu peguei 1/4 e dividi por 3. Isso. O resultado dá 1/12, que pertence ao conjunto dos racionais, não é isso? Mas lembra que o zero nunca pode estar no denominador, né? Ou seja, na parte de baixo da divisão. Então, ó, a divisão só está definida para o conjunto dos racionais sem o zero. Pode ver que eu coloquei ali o Q com asterisco em amarelo, certo? Então a divisão só está definida se para o conjunto dos racionais sem o zero, tá, ok? Passando. Bom, no conjunto dos números racionais a gente tem dois tipos de representação, né? A representação fracionária, que é essa que a gente viu, é um número embaixo do outro, e a representação decimal, que é um número com vírgula, né? Então toda fração ela pode ser representada com a forma decimal, né? Então veja bem, o 5/4, é isso? A representação decimal dele é 1,25. Franklin, como você obteve isso daí? Bom, é só você pegar o 5 e dividir por 4, né? Daquele jeito que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Bom, outro exemplo aí que eu peguei foi 1/2, que se você dividir 1 por 2, usando a divisão tradicional, a gente vai obter aí 0,5, ok? E o que seria uma dízima periódica, né? Acho que todo mundo já ouviu falar nisso daí em algum momento da vida, né? A dízima periódica nada mais é do que um número decimal que tem infinitas casas decimais, né? Então, por exemplo, todo mundo já deve ter visto na calculadora isso, né? Se você pegar 1 e dividir por 3, você vai ter esse número aí infinito, 0,3333 e por aí vai. O número de 3 depois da vírgula não acaba nunca, né? Você pode abreviar a representação da dízima periódica colocando um traço em cima do período. E o que é período, Frank? Você nem falou disso. Espera aí, eu vou falar agora. Período é o número que se repete, né, constantemente. No caso do 1/3 aí, o número que se repete é o 3, né? Pode ver que depois da vírgula é o 3 apenas que se repete. No número de baixo eu coloquei 1/22. Se você dividir, você vai obter essa dízima aí, 0,04545. Como é que você pode abreviar essa dízima? Colocando um traço sobre o 45. Ah, Frank, e por que não é sobre o 0,45? Por que o zero fica sem traço? Porque o zero não se repete, né, meu querido? Eu falei agora, você só coloca o traço nos números que se repetem, chamado de período, beleza? Passando. Bom, para os números racionais, aqueles conceitos de número oposto, módulo de um número, também ficam mantidos, tá? Por exemplo, o oposto do 1/2 é menos 1/2. Por quê? Porque a distância do 1/2 para o zero é a mesma do zero para o menos 1/2. O módulo de um número racional é só você pegar o número e tirar ele do módulo, né, positivo, não muda nada. Só que aparece um terceiro conceito que a gente não tinha visto ainda, que é o conceito de inverso, né? O que é o inverso de um número?
basicamente é você trocar a ordem aí do numerador pelo denominador, tá? Então eu dei um exemplo aqui, 15/16, né? Qual é o inverso desse cara? É o 16, 15avos, né? Ah, Franklin, mas se eu quiser saber, por exemplo, o inverso de 3? É a mesma coisa, meu. Por quê? Porque o 3, se você analisar bem, você pode escrever ele em forma de fração como sendo 3 sobre 1, não é isso? Então o inverso dele seria o quê? O 1 sobre 3, ou 1/3, tá ok? Bom, e que seria formalmente o inverso de um número, né? Bom, você pode entender da seguinte forma. O inverso do número é aquele número tal, que quando você pega esse inverso e faz o produto com o original dele, o resultado sempre vai dar 1, certo? Então, por exemplo, se eu pegasse o 15/16, como está aqui, e multiplicasse esse número por 16/15, que é o seu inverso, o resultado disso daí vai dar 1, certo? Então, essa é uma forma de você conferir se o número é realmente o inverso do outro, tá? Apesar disso aí ser desnecessário, na minha opinião, né? Porque é muito fácil você determinar o inverso de um número, né? Só inverter a ordem das coisas ali. Mas essa é uma forma de você conferir, tá? Outra coisa, nem todo número possui inverso, né? Esse é o caso do zero. Lembra que eu falei que você pode escrever um número que já é inteiro como sendo o número sobre 1, né? Por o zero obedece essa regra. Você pode escrever o zero como se ele fosse 0 sobre 1. Se você fosse tentar achar o inverso do zero, ia ficar 1 sobre 0, né? Mas espera aí, 0 pode ficar embaixo da fração? Eu disse que não, né? Então, infelizmente, o zero não tem inverso, tá ok? Passando. Conjunto dos números irracionais, né? O que seria o número irracional, né? O número irracional, ele vai ser um número que tem infinitas casas decimais, assim como a dízima, só que tem um detalhe, ele não tem período, tá? Os números depois da vírgula, eles são infinitos, mas eles não se repetem periodicamente, tá? Eles vão aparecendo aleatoriamente, certo? Então, um exemplo aí é esse número aí, ó, 0,21211, por aí vai. Perceba que não há um período, não há um padrão de repetição, certo? Uma hora é 2, depois é 1, depois é 2, aí depois de um período diferente passa a ser 1 e por aí vai. Não tem uma ordem, não tem um período. Então esse número aí, a gente não pode dizer que ele é uma dízima periódica. A gente chama ele de número irracional, né? Um outro exemplo é esse daí, ó, 1,203040, por aí vai. Também não tem uma repetição ordenada, né? Padronizada. Então esse é mais um exemplo de número irracional. O raiz de 2, né, que a gente aproxima aí por esse número 1,4142, também é um número irracional porque ele não tem um período, né? Raiz de 3 da mesma forma é irracional. E o π, famoso π, né, da gente do ensino médio, também é um número irracional, 3,14, 15, por aí vai, ok? O número π, só uma curiosidade, né? Ele é o resultado da divisão do comprimento de uma circunferência pela medida do diâmetro. Como que é isso, Franklin? É o seguinte, se você pegar uma circunferência, né, e você souber o comprimento da sua circunferência, a medida do comprimento, se você pegar esse comprimento e dividir pela medida do diâmetro dessa mesma circunferência, vai dar o número π. E não importa qual circunferência você está pegando, se for uma circunferência pequena, uma grande, se você fizer isso, pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro de qualquer circunferência, vai dar o número π, né? Uma curiosidade aí. Conjunto dos números reais, né? Finalmente, acho que talvez seja o conjunto que a gente mais fala durante o ensino médio, conjunto dos reais, né? E o que seria o conjunto dos reais, né? O conjunto dos reais nada mais é do que você pegar todos esses conjuntos que a gente fez até agora, por exemplo, naturais, inteiros, racionais, e unir o conjunto dos irracionais que a gente viu até agora, né? Então, você pega todos os números que a gente viu até agora, pega os racionais, né, que ele já contém os inteiros e os naturais, une esse conjunto com o conjunto dos irracionais e o resultado disso vai ser o conjunto dos números reais. Ok? Então, é isso daí. Para refletir, eu tenho aqui 4 questionamentos para vocês pensarem. Vou dar aí um tempo para vocês pensarem e
Daqui a pouco eu respondo, tá ok? O primeiro questionamento é: o número 0 é positivo ou negativo? Não sei se eu falei isso durante o vídeo. Se eu falei, me perdoe. Se eu não falei, eu vou falar agora de novo, não tem problema. O número 0 é par ou é ímpar? Qual o maior conjunto numérico? Eu mencionei isso lá atrás, devo ter mencionado. E qual é o resultado da subtração do conjunto dos números reais pelo conjunto dos números racionais? Tempinho aí para vocês. Bom, vamos lá, né? Tomara que todo mundo saiba a resposta dessas perguntas aí. Se não sabe, vai saber agora. É para isso que eu estou fazendo a videoaula, tá? Isso aqui é só a critério de curiosidade mesmo. Sempre é bom saber. Bom, o 0, ele não é positivo nem negativo, tá? Ele não tem sinal, certo? É isso. O número 0 é par ou é ímpar? O 0 é par, né? Pode parecer lógico isso, porque a ordem sempre é essa, né? Um par e um ímpar, um par e um ímpar. Como o 0 vem antes do 1, que é ímpar, né? Então você poderia pensar nele como se fosse um número par, né? Mas o que é um número ser par? Né? O número é par quando na divisão por 2, aliás, ele deixa resto 0, certo? Então o 2, quando dividido por 2, deixa resto 0. É por isso que ele é par. O 0, se você dividir por 2, ele vai deixar resto 0. Então eu posso afirmar que ele é par, certo? E o que é o número ímpar? O número ímpar é um número que, quando dividido por 2, deixa resto 1, ok? E qual o maior conjunto numérico, né? Lembra que eu falei lá, qual o maior conjunto? Os naturais, os inteiros, os racionais, os reais, os irracionais. E aí? Bom, pessoal, isso pode parecer meio estranho, né? Mas os conjuntos numéricos, eles têm o mesmo tamanho, né? Esse tamanho, Franklin, tá ficando louco? Não, calma. Vamos lá, com calma. Eu falei para vocês que o conjunto dos naturais, ele é infinito, não foi isso? Beleza. O conjunto dos números inteiros, ele é infinito também, certo? Bom, assim como o conjunto dos racionais, dos irracionais e dos reais, certo? Então, não faz sentido você falar, por exemplo, que o conjunto dos naturais é menor que o conjunto dos inteiros, porque se os dois são infinitos, né, como é que você vai dizer que os naturais são... o conjunto dos naturais é menor que o dos inteiros, né? Essa confusão aí acontece porque a gente tá colocando aí no meio infinito, né? Uma noção de ordem. Porque assim, para a gente falar em noção de ordem, uma coisa é maior ou menor que a outra, você fala de um valor fixo. E o infinito, ele não é um valor fixo, né? O infinito é uma ideia. Né? Então, assim, não é correto você dizer que um conjunto é maior que um outro se os dois conjuntos são infinitos, né? Se eles são infinitos, eles têm o mesmo tamanho. Beleza? Mas isso é uma polêmica matemática. Não vamos entrar nesses méritos. É só por uma questão de curiosidade mesmo. Tá ok? Então é isso, alunos. Fim de aula. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Se gostaram do vídeo, dá uma avaliada aí. Comentários, sugestões, eu aceito todos de boa. Ok? Valeu. Até logo.